Oi mundo, bem-vindos a mais um vídeo, esse é o Caverna Dev, eu sou o André Lima e como de costume eu já vou começar esse vídeo pedindo para você clicar no se inscrever aqui embaixo. Sim, já no começo do vídeo. Se você já viu outros vídeos aqui do meu canal, você sabe que eu sempre me esforço para trazer um videozinho de qualidade toda semana, então não me diga que eu não mereço o seu se inscrever. Para você não custa nada e para mim vale muito. E no Python Drops de hoje nós vamos falar sobre Named Tuples, ou tuplas nomeadas. É um recurso muito interessante de estrutura de dados em Python, que eu tenho certeza que se você ainda não usava até agora, você vai começar a considerar a usar no seu código. As Named Tuples são uma especialização, uma extensão das tuplas que o Python já oferece. Se você não sabe o que é tupla porque você ainda não assistiu esse vídeo que está aparecendo aqui em cima no card, eu recomendo que você faça muito isso para que tenha contexto aqui para o vídeo em questão. Mas se você já está familiarizado com tuplas, você sabe que elas são estruturas de dados muito úteis, muito parecidas com listas, mas com adicionais. Assim como as listas, as tuplas elas permitem ordenação e duplicação de elementos, mas o grande lance com as tuplas é que uma vez definido, uma vez estabelecido quais são os elementos que estão dentro de uma tupla, eles são então, ou a tupla passa a ser então imutável. Lá naquele vídeo sobre tuplas nós conversamos sobre os porquês disso, como que isso é útil, por que é útil. Deixo para você fazer um refresh analisando aquele vídeo novamente. Aqui a gente vai focar realmente nas Named Tuples e como utilizá-las. Como eu disse, por serem tuplas também, elas mantêm essas mesmas características das tuplas, mas a grande vantagem é que elas adicionam um contexto ao dado que você está armazenando. E como que isso é feito? Bom, como o próprio nome da estrutura Named Tuple sugere, é através mesmo de um nome associado a cada elemento que vai existir dentro da sua estrutura. E o bacana disso é que agora, tendo um nome associado a cada elemento, você não precisa mais se referir a um elemento dentro da estrutura pelo seu índice. Apesar disso ainda ser possível, você pode agora usar aquele nome. É como se fosse realmente um atributo dentro de uma classe. E eu, inclusive, vou fazer um paralelo com essa questão da classe aqui no vídeo para você entender isso melhor. E além desse paralelo com atributos de classe, a gente poderia também pensar que é como se passasse a ser um dicionário. Lembre-se que no dicionário a gente tem pares chave-valor, cada chave tem o seu nome associado, então a gente consegue acessar um elemento, digamos assim, de dentro de um dicionário usando o nome da chave. Só que nós vamos ver que aqui na tupla realmente isso fica ainda mais fácil, um pouco mais bonito de se fazer. Então bora pro vídeo de hoje que eu tenho certeza que você vai entender muito bem qual é a questão aqui. Vamos lá então, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu sou um cara bem prático, gosto de exemplos reais. Problemas de mundo real que a gente pode resolver com programação, certo? Então eu quero propor aqui um cenário. Suponha que a gente tenha que desenvolver aqui um sistema que vai ser um sistema que controla a fila de atendimento a clientes. Cada cliente dentro dessa fila vai ter que ser representado por uma estrutura de dados, que no caso aqui é tupla, e essa tupla representando um cliente precisa de ter ali algumas informações sobre o tal cliente. O nome, o sobrenome, a idade dele e a posição dele na fila para ser atendido. Se nós precisamos de fazer essa implementação com tuplas normais mesmo, não as named tuples, como que a gente poderia fazer? Eu crio aqui, por exemplo, a variável cliente A, e ela é então essa tupla que armazena os dados sobre o cliente Morty Smith. Eu convenciono então que a primeira posição, o primeiro índice dentro da minha tupla vai ser o do nome, o segundo é o sobrenome, o terceiro é a idade e o quarto é a posição deste cliente dentro da fila como um todo. E aqui eu tenho um print statement só para mandar imprimir isso na tela. Vamos rodar esse programa, nenhuma novidade para quem já conhece tuplas até aqui. Qual que é a questão quando a gente armazena dados em tuplas, ou também poderia ser o caso de listas, desta forma aqui? Bom, eu estou desenvolvendo esse programa, eu tenho todo o contexto que eu preciso a respeito desse programa, por isso eu posso bater o olho nessa estrutura aqui, nessa representação desse dado e dizer que o nome é o primeiro elemento, o sobrenome é o segundo, a idade é o terceiro e a posição na fila é o quarto. Mas se você é um novo programador, acabou de entrar no meu time, eu simplesmente jogo esse código na sua mão e mando você consertar um bug ou reformular alguma feature, alguma coisa desse tipo. Para começar, quando você bater o olho nisso aqui, como que você vai saber sequer o que isso representa? Eu posso até te dizer, olha, dentro dessa estrutura tem um nome, um sobrenome, uma idade e uma posição. Você até consegue deduzir com certa facilidade que nome e sobrenome vão ser uma dessas duas strings, mas exatamente qual? Eu não tenho a obrigação de saber que Morty é o primeiro nome e Smith é o sobrenome. Isso fica pior ainda aqui na questão da idade e da posição, porque são muito próximas. Esse cliente pode ter 15 anos ou ele pode ter 17 anos, e ele pode estar na 15ª posição ou na 17ª posição. Enfim, fica muito claro aqui da gente olhar e ver que essa representação com uma tupla normal não possui nenhum contexto. O contexto tem que vir do próprio programador, ele que tem que entender a natureza do negócio já de cara para conseguir interpretar isso aqui. O que claramente, eventualmente, viria à medida que você começa a trabalhar com esse código, mas já representa uma barreira inicial ali.
Vamos ver agora, então, como que esse problema do contexto poderia ser já resolvido com as named tuples. E a named tuple é algo que existe dentro deste módulo built-in do Python chamado collections. Então, from collections, eu quero importar named tuple. Agora veja bem, porque tem uma leve pegadinha aqui que vale a pena fazer uma distinção. A named tuple, na verdade, não é a classe que define uma named tuple. Na verdade, ela é o que a gente chama de uma class factory function. Ou seja, ela é uma função que trabalha como uma factory. Factory em inglês significa fábrica. Isso é, ela fabrica uma classe. Calma lá que você já vai entender. Olha o que a gente vai fazer aqui. Eu vou começar criando aqui o que aparentemente é uma variável, que eu estou chamando de cliente. E repare o C maiúsculo aqui. E a seguir, eu digo que esse cliente, na verdade, é a chamada dessa class factory function, named tuple, que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro necessariamente precisa de ser uma string, que define o nome da named tuple que eu estou querendo criar. Note que aqui eu também estou usando a palavra, a string cliente, mas não precisa. Isso aqui não precisa dar um match nisso aqui. Para reforçar mais uma vez, esse parâmetro define o nome da named tuple que eu estou criando aqui agora. Enquanto isso aqui é o que eu vou usar para criar uma named tuple deste nome, ou deste tipo aqui, logo em seguida você já vai ver. Só para reforçar esse ponto, eu vou inclusive mudar o nome dessa cliente aqui e chamar de customer, que seria cliente em inglês. Mas, para você ficar sabendo, tipicamente, sim, você usaria o mesmo nome aqui que você usa aqui, só por uma questão de legibilidade, para as coisas ficarem muito explícitas e muito claras, mas não é necessário. Ok, estabelecemos o que é esse primeiro parâmetro passado para named tuple. O segundo parâmetro, na verdade, agora pode variar um pouco. Você vê que eu defini esse segundo parâmetro como sendo uma lista de strings. Neste caso, o que eu quero dizer é que eu estou criando uma tupla que vai ser chamada de cliente e que essa tupla terá 4 elementos dentro de si. O primeiro elemento vai ser chamado de nome, o segundo de sobrenome, o terceiro de idade e o quarto de posição. Agora, eu não preciso necessariamente fazer isso através de uma lista, como eu fiz aqui. Uma outra forma de se fazer isso também válida seria a seguinte. Em vez de uma lista, eu uso aqui também uma string que continua representando os nomes de cada um dos meus campos, daqueles elementos que existirão dentro da minha tupla, mas agora separados por um espaço. Isso também é válido, é perfeitamente aceitável. Mas eu, particularmente, prefiro aquela anotação anterior, tendo a lista contendo strings dentro de si, cada uma representando o nome associado a cada elemento que vai existir dentro da minha named tuple. Então, vou voltar para o jeito que estava antes. Ok, tendo feito tudo isso, o que a linha 44 faz por nós é definir então essa customer, que vai ser, na verdade, algo que eu posso chamar como se fosse uma classe, desse jeito aqui. Aqui na linha 45 eu defino uma cliente B, que é a customer, passando estes parâmetros. Repara como isso é essencialmente o mesmo que a gente faria se nós tivéssemos uma classe que precise de alguns parâmetros de inicialização. Inclusive fica aí a sugestão aqui em cima aparecendo no card também para o vídeo em que eu falei sobre classes. Teve lá uma baita de uma introdução à programação orientação a objetos, caso você precise também. Agora vamos ver o que acontece se eu mandar imprimir esse cliente B, assim como a gente fez anteriormente com o cliente A. Eu vou inclusive deixar aqui também imprimindo o cliente A e rodar o programa para nós vermos a diferença entre uma coisa e outra. O resultado está aqui na tela e nem precisa de falar, a diferença é gigantesca. Mesmo sem ter nenhum conhecimento sobre o programa que a gente está desenvolvendo, se você mostra isso aqui para qualquer desenvolvedor, imediatamente ele entende que isso se trata de um cliente que tem um nome Jerry, sobrenome Smith, idade 40 e está numa determinada posição 10. O ganho já é muito grande, mas não é só esse o ganho. Até aqui a gente falou dessa questão do contexto, mas named tuples também oferecem um ganho muito interessante no que tange a legibilidade e digitação do código também. Por exemplo, voltando aqui para o nosso código, como que eu precisaria fazer para acessar os dados desse meu cliente A aqui? Da linha 37 a 40, eu coloquei aqui agora uns print statements para justamente acessar o nome, o sobrenome, a idade e a posição. E repara que isso é feito usando os índices da tupla. A tupla é uma estrutura ordenada, então ela tem posição que começa a partir do 0, depois tem a 1, a 2 e a 3. Mas como que seria o mesmo código agora para acessar esses dados da minha named tuple? Aqui no cliente B, então, eu faço a mesma ideia e repare que para acessar o nome, o sobrenome, a idade e a posição dentro desse meu objeto cliente B, a única coisa que eu preciso é usar o dot notation. Desenvolvedores Python vivem pelo dot notation, isso é o suprassumo. De novo, lá naquele vídeo em que eu dei uma introdução à programação orientada a objetos, eu falei justamente disso e como que a gente faz alguns artifícios justamente para evitar, por exemplo, lá naquele caso, os métodos getters e setters. E em vez disso, preferir a notação com ponto, que é isso aqui, alguma coisa, ponto, alguma coisa. Isso torna o código mais fácil de desenvolver e mais fácil de ler também, além de mais elegante do ponto de vista de um desenvolvedor pythônico.
Vamos executar esse código e você vai ver que o resultado é aquilo que a gente esperava mesmo. As coisas funcionam aqui para a nossa tupla normal. Repare que aqui para a nossa named tuple, né, para o nosso cliente B, o resultado é muito similar ao que nós teríamos lá se a gente precisasse de acessar esses dados através dos índices. Mas, caso você queira, sim, você ainda pode continuar acessando esses dados através do índice lá, 0, 1, 2 e 3. Um outro comentário que eu gostaria de fazer aqui rapidinho é que você vê que eu preferi fazer essa cliente B chamando a customer, passando os parâmetros nominalmente, mas isso não é necessário. Eu poderia ter omitido todos esses nomes aqui da seguinte forma. Desse jeito aqui, as coisas ainda vão continuar funcionando perfeitamente, como você vê aqui embaixo. Outra coisa que vale a pena observar é que repare que aqui, quando eu mando imprimir o cliente B, apesar de eu ter definido que a minha variável para criar essa named tuple é uma customer, né? É uma variável com o nome customer, que é o que eu uso aqui e uso aqui na linha 49, veja que ao imprimir o objeto cliente B, de fato, o que aparece aqui é o nome que você deu à named tuple, que é esse cliente, ok? E para fechar esse vídeo, eu quero fazer aquele paralelo que eu disse que faria entre classes em Python e a named tuple. Se você parar para reparar bem, tudo que a named tuple está fazendo por nós é nos oferecer essa oportunidade de criar, organizar os dados de um jeito que nós poderíamos alcançar da mesma forma se a gente criasse uma classe. Mas uma classe sem nenhuma funcionalidade, uma classe que armazenasse apenas ali alguns atributos que são os dados que nós queremos manter em memória. Inclusive eu fiz exatamente isso aqui, eu criei uma classe cliente que apenas tem um método de inicialização recebendo 4 parâmetros, nome, sobrenome, idade e posição. E aí dentro desse método eu inicializo cada um dos atributos nome, sobrenome, idade e posição com esses parâmetros passado aqui na chamada da instanciação daquele objeto. Então veja como isso ficaria aqui na linha 65. Basicamente é uma chamada à classe cliente, né? Eu estou querendo criar um objeto da classe cliente com estes parâmetros aqui, que são exatamente, inclusive, esses mesmos que nós usamos aqui na linha 49. Eu vou executar o código e você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. Aliás, antes de executar o código, para ver exatamente o mesmo resultado, nós precisamos também de incluir esses prints aqui, né? Mas em vez de cliente B, eu quero cliente C. Pronto, agora sim, executando o código, o resultado deve ser quase o mesmo, na verdade, né? Para ser exatamente o mesmo, a gente também precisaria de sobrescrever o método dunderstr. Vou fazer isso aqui no código. Bom, agora sim, com o dunderstr que retorna exatamente o mesmo que retornaria lá a nossa named tuple quando o objeto é enviado para a impressão, né? Quando ele é convertido para um str. Lembrando mais uma vez, se você está perdido nesse conceito, aquele vídeo lá de introdução à programação orientada a objetos vai esclarecer isso muito bem para você. Mas finalmente agora executando mais uma vez, você vê exatamente o mesmo resultado, certo? Mas então por que a gente preferiria named tuples? Ora, óbvio, né? Olha bem para o código. Se a gente não considerar as linhas de print, em apenas 2 linhas nós fizemos exatamente o que nós precisaríamos aqui de 9 linhas. Então, é óbvio que usar named tuple é muito mais conveniente quando o que você tentaria fazer com uma classe é simplesmente armazenar dados ali sem adicionar funcionalidade ao seu objeto. Nesse vídeo, a gente até poderia ir mais fundo e examinar alguns métodos, algumas funcionalidades específicas da named tuple, mas eu vou deixar isso para você satisfazer com a sua própria curiosidade. O grosso, a informação mais importante, foi passada aqui. A mensagem basicamente é que named tuples são um recurso fantástico, pouco utilizado, vejo isso sendo muito pouco utilizado em códigos por aí, que oferecem exatamente as mesmas funcionalidades de uma tupla normal, ou seja, sempre que você precisa usar uma tupla para ter ordenação e imutabilidade, você pode usar a named tuple que você vai continuar tendo ordenação e imutabilidade, mas com um ganho muito significativo de legibilidade e de transmissão de contexto para quem depois tem que usar o seu código. É isso aí, mundinho. O vídeo vai ficando por aqui, mas é claro que você já clicou em se inscrever e se não fez isso, tá agora a sua chance. Não perde tempo, clica no botão se inscrever aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir o meu conteúdo e, muito importante, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo um link para o curso Python na Prática. Se você gosta dessa pegada Aprender Fazendo, essa é a sua chance. Eu criei esse curso justamente para a galera que está com vontade de dar o próximo passo, de sair ali do basiqueiro do Python e começar a colocar a mão na massa e desenvolver os seus próprios projetos e de repente construir o seu primeiro portfólio. O curso teve uma recepção muito boa da comunidade, a gente já está ali com mais de 800 alunos e está rolando um descontinho aqui embaixo. Se você clicar nesse link, você vai comprar o curso por um preço muito especial. Não dá mole, não perde essa oportunidade e vai fundo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Te vejo no próximo vídeo. Falou, valeus e tchau!